E aí, galera? Hoje eu vou explicar pra vocês a indústria do mel em 5 minutos. As abelhas só produzem mel quando tem uma rainha. Geralmente elas são inseminadas artificialmente. E pra isso, a indústria mata os zangões esmagados pra pegar o esperma e depois inserem ele à força na vagina da abelha rainha. Daí as rainhas são vendidas pela internet, enviadas pelo correio. Quase sempre elas se machucam ou morrem no transporte. Mas ninguém liga. Quando os apicultores recebem a abelha, eles seguram ela pelas perninhas ou apertam o tórax o suficiente para não matar, mas para amputar as asinhas num processo chamado de clipagem, para ela não escapar. E marcam ela com uma caneta de tinta esmalte. Para quem não sabe, esse tipo de tinta é super tóxica e causa tontura, dor de cabeça, falta de coordenação e danos na visão e no cérebro. Que conveniente para a indústria do mel se a rainha tiver assim. Fraca pra não se defender e incapaz de fugir dali. E já que as operárias têm uma ligação forte com a rainha, elas não deixariam ela pra trás. As abelhas moram na colmeia, que é uma estrutura muito trabalhosa pra se construir. É lá que elas criam seus bebês e armazenam sua comida, que é o mel. Pra fazer o mel, as abelhas sugam o néctar das flores com a língua e guardam ele no estômago. Quando o estômago enche, elas voltam pra colmeia e passam pra uma outra abelha, que mastiga e vai passando de abelha pra abelha até virar o mel. É isso aí. O mel não passa de vômito de abelha. Engolido e vomitado. Várias e várias vezes. Só que vômito de abelha não é um nome que vende bem, né? Daí as abelhas se estocam em células de mel que elas fazem com a cera que elas produzem pra ter comida pro ano inteiro pra elas e seus bebês. Como isso veio parar aqui? É isso que elas pensam. Porque... Fodam-se elas. Essa porra é nossa. Afinal, a gente não tem nenhum outro tipo de adoçante, né? E também, se centenas de abelhas forem esmagadas quando as placas de colmeia são devolvidas ou a cera é retirada de cima... Isso aí é só dano colateral, meu. Se elas tentarem se defender, joga gás nessas putas! Já ouviu isso antes? Isso é roubo! Aliás, elas nem produzem tanto assim. Precisa de no mínimo 8 abelhas a vida inteira pra produzirem uma colher de sopa de mel. E vegano não come mel? Não é um exagero. Imagina o trabalho da sua vida inteira sendo consumido em uma xícara de chá. Mancada. Elas fazem o mel e a gente faz a bufunfa. Como se tudo isso já não fosse zoado bastante, só pra te contar, em alguns lugares de clima frio, eles matam de propósito todas as abelhas antes de chegar o inverno. Isso porque o tanto de dinheiro que custa pra manter as abelhas no inverno é bem maior do que pra mantê-las na primavera, que é o mesmo motivo que leva eles a matarem uma colônia inteira de abelhas quando elas pegam uma doença que daria pra ser tratada com antibiótico. Mas as abelhas estão morrendo em massa. Eu ouvi dizer que comprar mel ajudaria as populações de abelhas. Bom, a EPA, que é a Agência de Proteção ao Meio Ambiente, afirma que a principal causa da morte das abelhas são pesticidas químicos chamados neonicotinoides. Pera, as abelhas estão morrendo por causa de um pesticida que tem como função matar insetos? Quem diria, hein? As ações da EPA para proteger as abelhas da exposição a pesticidas incluem uma política implementada em 2017 que protege as abelhas de agrotóxicos, proibindo o uso deles, programando reavaliações de produtos desse tipo e barrando temporariamente o uso e registro de novos pesticidas e assim vai. Peraí, se a EPA é quem tá ajudando as abelhas, que porra a indústria do mel tá fazendo por elas? Exatamente. A indústria do mel é tipo aquele aluno da sua turma que nunca fazia nada, mas sempre ganhava o crédito. Mas tem uma coisa que a gente pode fazer. Os cultivos para alimentar animais recebem de 2 a 20 vezes mais agrotóxicos do que as plantações destinadas para o consumo humano. Ou seja, as plantações que vão para a indústria da carne são de 2 a 20 vezes mais perigosas para as abelhas do que as plantações de vegetais para os humanos. Além disso, precisa de 2 a 10 quilos de proteína vegetal para produzir meio quilo de proteína animal. Então, uma dieta com carne vai sempre precisar de mais terra e agrotóxicos do que uma dieta vegana. Mas pra que ligar pras abelhas? Elas são só insetos, elas não são humanos. Bom, abelhas são animais. Elas têm um sistema nervoso, então elas sentem dor, que nem nossos cachorros, gatos e a gente. Além disso, se a população de abelhas sumisse ou diminuísse muito, é assim que nossa variedade de alimentos seria. Fala sério, que depressão. Mas o mel não faz bem para a saúde? De acordo com os dados nutricionais, uma safra normal de mel tem 82% de açúcar. O mel tem índice glicêmico semelhante ao do açúcar. Isso é ainda mais problemático para as pessoas com diabetes ou resistência à insulina. Uma colher de sopa de mel tem 64 calorias, o que é mais que o açúcar, que tem 48 calorias por colher. O mel tem um tipo de bactéria chamada Clostridium, que foi associada com o botulismo infantil em bebês. Se a gente precisa de mais provas de que essas empresas só ligam pro dinheiro, a gente pode olhar para a quantidade de produtos para criança que levam mel. O mel também faz mal para os dentes. 1 em cada 8 crianças tem problemas dentários causados por produtos com mel. Também faz mal para a pele. De acordo com cientistas, a glicose, frutose e carboidratos que tem no mel causam dano de colágeno. Muito mel pode levar a disfunções de glicemia para quem é saudável também, aumentando o risco de aumento de peso, diabetes tipo 2 e doenças cardíacas. Aí, se você curte o sabor de gorfo de outros bichos, não vou julgar. Tem alternativas tipo xarope de agave, que tem um índice glicêmico baixo, xarope de cidra de maçã, que tem potássio, proteínas, vitamina C, riboflavina e niacina, e xarope de maple, que não é muito saudável, mas nenhum desses envolve a escravização ou morte de abelhas. E só pra constar, mel ecológico e normal no que se trata de cuidados com as abelhas dá no mesmo. Em resumo, o mel é só pela bufunfa.
Versão brasileira Fala Vegan.